Fala galera, Gabriel Xavier aqui para gravar mais um vídeo bacana para te ajudar. Uma dica importantíssima hoje, tá? Eu vou mostrar para você como a literatura te ajuda a estudar e a entender a história pro Enem, né? O nosso objetivo é o Enem e você não sabia disso. Então hoje, 5 obras literárias que te ajudam a entender história. Se você curte esse tipo de material, método de estudo aplicado à história, conteúdos de história, assim, tipo, bem resumido, esmiuçado, realmente o que interessa, tá? Se inscreve no canal, tá? Eu tô postando vídeo todo dia, então é importante que você se inscreva, ative os sininhos da notificação e aí você tá me ajudando e, enfim, eu vou aqui estar motivado para estar gravando mais vídeos e vídeos pro canal, tá bom? Então se inscreve aí, deixa like, compartilha e bora pro vídeo. Gente, seguinte, 5 obras, eu vou trazer 4 obras nacionais e uma internacional, internacional estrangeira, da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Então bora lá, sem mais delongas. Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Iracema, José de Alencar. O Cortiço, Aloysio de Azevedo. E o último, Orgulho e Preconceito, Jane Austen, britânica, lá do século XVIII para XIX. O que é que esses livros, que eu acho que você, mesmo não tendo lido, você deve ter ouvido falar bastante desses livros, te ensinam sobre história e você não sabia. Então, bora lá. Primeiro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, um livro escrito, que é um detalhe muito importante, destacar o Lima Barreto era negro, né? E aí o Lima Barreto ele conta a história de um sujeito chamado Policarpo Quaresma, que está brigando, né, literalmente, ali contra o poderio, né, do Império Português. E a briga, a luta, digamos, intelectual do Policarpo Quaresma é sobretudo pela questão da identidade nacional. Né? Inclusive tem um livro e tem um filme. Então se você não quiser ler, assista o filme. É um filme clássico, assim, de história, que talvez você não curta muito. Não é um filme à la Marvel, pelo amor de Deus, mas dá pra engolir. E aí, a identidade nacional que o Lima Barreto traz na obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma te ajuda a entender perspectivas identitárias, perspectivas de classes sociais, que é uma discussão bastante ainda em voga hoje, né? Que é um assunto que começa com a questão da história, por conta da colonização, por conta do fim, né, da oficialização da língua portuguesa enquanto língua padrão, não é isso? Então, nesse sentido, a gente vai vendo aí que quando você lê O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, dentre outras questões que o livro vai trazer, eu estou selecionando aqui esses detalhes de identidade e de colonização, você pega esses dois elementos e você consegue lembrar, né, vamos supor que o Enem vai trazer alguma questão sobre isso, e o Enem sempre traz, em formas de charge, entre outras coisas, você vai lá lembrar, né, dessa discussão puxada lá em O Triste Fim, né, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá bom? O segundo livro que eu falei foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado de Assis, ele não é um sujeito muito normal de se ler, é um sujeito muito complexo, né? Mas em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vê muita coisa entrando assim como se fosse numa história da filosofia. Essa literatura do Machado, ele vai te ajudar do ponto de vista da história, porque ele vai mostrar como funcionava a sociedade na determinada época que ele está escrevendo. Mas eu confesso para ti que é um livro que te ajuda muito mais a entender uma pegada mais filosófica da coisa, que não deixa de ser uma história da filosofia, assim. Então, história tá respirando aí. E aí, gente, eu confesso, momento aqui, confissões, era um livro muito complicado, eu não consegui terminar de ler o Memórias Póstumas de Brás. Talvez eu tinha uma mente muito juvenil ainda. E aí o que eu quero falar pra você é o seguinte: literatura clássica não é uma literatura simples, então não vai ser fácil engolir muita coisa da literatura, e eu sugiro que você estude de forma pausada, pegando realmente os conceitos mais importantes, tá bom? A terceira, que seria a Iracema, Zé de Alencar. O que é que Iracema de literatura te ensina sobre história? Muita coisa, mas sempre, né, o Alencar tentando ali entender como é que se dava esse contato, né, do europeu com o indígena, e aí, sobretudo, né, como é que a gente constrói
a imagem de um índio, né, dócil, de um índio que necessita de uma relação com o europeu para se completar. Isso se chama, gente, o que a gente chama na história, e é um conceito que talvez vá aparecer muito na prova de história do Enem, né? Muita gente está acostumada em ouvir sobre o eurocentrismo, mas surgiu um novo conceito aí que é o etnocentrismo, né? Que é essa coisa da subjugação cultural. A minha cultura é melhor que a tua, e aí você precisa de mim para existir. Isso foi uma narrativa que a Europa trouxe, né, para subjugar as culturas dos povos originários que a gente chama, né, de indígena. Então, essa relação de Iracema e o Alencar mostra muito isso, e obviamente depende também da tua interpretação, é para tentar mostrar como foi esse contato europeu com os indígenas aqui no Brasil. Então, se a história, né, e aí sobretudo o tema é história Brasil colonial, dá essa relação desses contatos, sobretudo da mão de obra indígena, que é uma mão de obra que antecede a mão de obra africana, e aí a gente começa a escravidão negra, né? Então aqui é um insight de ideias que vai te orientar a estudar o que realmente interessa. E Iracema, mesmo sendo literatura, te ajuda a entender um período histórico muito importante, tá bom? Quarto livro, O Cortiço, Aloysio de Azevedo. O nome do livro já diz, né, basicamente do que se trata, e aí sobretudo é para a gente entender muito sobre a questão... Eu quero trazer esse conceito de favelização, né, mas não como algo pejorativo, mas como algo real, que é a questão das construções de mobilidade urbana, né, de desigualdade social, raça, enfim, descaso, marginalização. Isso o Aloysio de Azevedo traz demais em sua obra O Cortiço. Gente, é uma obra sensacional. Eu digo muito que você tem que ler essas obras, né? Inclusive, se eu fosse fazer aqui um ranking, né? Em primeiro lugar, eu acho que você poderia ler O Cortiço, depois você leria Iracema, depois Triste Fim de Policarpo Quaresma, Orgulho e Preconceito, chego já nele, e por último Memórias Póstumas lá do Machado, porque é uma obra meio complicada. Mas enfim, O Cortiço traz essa discussão. Então o Cortiço ele vai te mostrar um Brasil do século XIX, né, ali meados do século XIX, XX, que está mostrando como é que as grandes cidades estão se formando, né? Então, tipo assim, você não precisa, presta atenção nisso, você não precisa pegar uma pesquisa acadêmica, enfim, fica a seu critério, para ver, entender, sabe, como se deu essa formação das grandes cidades. O Aloysio de Azevedo te conta isso num livro de literatura, O Cortiço. E aí, por fim, a gente chegando já na parte final do vídeo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, né, século 17 e 18, vai falar sobre casamento, vai falar sobre sociedade, organização social e Orgulho e Preconceito, também trazendo toda uma discussão de raça, né? Talvez não seja um livro que caia bastante no Enem, Orgulho e Preconceito, por ser uma literatura estrangeira, mas se cair você vai estar preparado, e se você não leu ainda, leia, tá? O filme que fizeram, ele é meio zoado, porque trouxeram uns vampiros. Foi tipo um filme que fizeram do Abraham Lincoln também, que trouxeram uns vampiros, e eu não sei o problema de trazer vampiro para os filmes enfim, de coisas tão bacanas que foi na realidade. Então, o filme não é legal, assim, do ponto de vista verídico, mas o livro é um deleite. E Orgulho e Preconceito mostra uma sociedade do século XVIII e XIX que te interessa saber e tá te ensinando sobre, sobretudo, a Europa, né? A Jane Austen britânica, então ela está tratando da sociedade britânica ali no século XVIII, início do século XIX. Tá bom? Então, gente, era isso, tá? São 5 obras sensacionais. Se você não leu nenhuma delas ainda, eu sugiro que você vá ler. Se não for ler a obra original, leiam leituras comentadas para você entender como a literatura te ensina história, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa comentário, deixa dicas de vídeos, dicas de livros, e aí, novamente, né, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma ajudinha, tamo junto. Então, era isso, e aí no outro vídeo vou trazer mais dicas, mais métodos, e vou te ajudar a chegar até o Enem preparado demais. Você vai lembrar desses vídeos lá fazendo a prova de história, eu garanto.